Você sabia que 97% das pessoas nunca alcançam a liberdade financeira, mesmo depois de dedicar a vida inteira ao trabalho? Alcançar a independência financeira não é uma questão de sorte ou de educação formal, depende de sua mentalidade e de seus hábitos diários. Eu mesmo costumava estar entre esses 97%, até que uma única frase mudou completamente minha perspectiva. Quem você se tornou é a razão pela qual você tem o que tem. Se você está curioso para saber como fazer parte dos 3% que se libertam, fique comigo até o final, e não se esqueça de se inscrever para Pole. Não perder os próximos vídeos, nos quais nos aprofundaremos ainda mais nesses conceitos. Você já se perguntou por quê? Algumas pessoas passam 40 anos trabalhando e ainda lutam para sobreviver, enquanto outras conseguem construir impérios em apenas 5 anos? Por que tantas pessoas vivem como se estivessem seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, enquanto algumas poucas assumem o controle e escrevem sua própria história? Mais importante ainda, porque até mesmo pessoas inteligentes, diligentes e honestas não conseguem alcançar a liberdade financeira? Essas não são apenas perguntas retóricas, são exatamente as perguntas que comecei a fazer a mim mesmo aos 25 anos de idade. Então, certa noite meu mentor, o Sr. Schaif, fez-me uma pergunta que mudou tudo. Jim, quem você se tornou para receber o que tem? Não é o quanto você trabalha, não é o que você merece, mas quem você se tornou. Foi quando compreendi uma verdade fundamental. A realidade é que 97% das pessoas tentam ganhar mais dinheiro sem se transformar. Mas a vida não o recompensa apenas por seus sonhos. Ela o recompensa pelo valor que você cria. É por isso que eu sempre digo: se você quiser se juntar aos 3%, não deseje circunstâncias melhores. A riqueza não tem a ver apenas com o que você acumula. Tem a ver com quem você se torna no processo. As pessoas sempre me perguntam: Jim, por que a maioria das pessoas nunca alcança a independência financeira, mesmo sendo honestas, trabalhadoras e dedicando longas horas de trabalho todos os dias? Minha resposta é sempre direta: é porque elas acreditam que o problema está em fatores externos, mas a verdade é que tudo começa não em sua carteira, mas em sua mente. Percebi isso pela primeira vez quando eu mesmo estava em uma encruzilhada, pois apesar de trabalhar duro todos os dias e ter boas intenções, percebi que minhas contas continuavam a se acumular e meu dinheiro parecia desaparecer. Foi então que surgiu o momento crucial em que alguém me disse: o que você tem é um reflexo de quem você se tornou. Não era um insulto, era uma fórmula para o sucesso. Elas permanecem presas porque vivem em modo de sobrevivência. Pensam como consumidores em vez de criadores. Trabalham apenas para pagar as contas, não para construir riqueza. Buscam segurança, não liberdade. Dê uma olhada ao seu redor. As pessoas cortam dinheiro, mas passam anos em empregos que não gostam. Elas gastam $1000 em um novo telefone, mas hesitam em investir $50 em um livro que poderia transformar sua maneira de pensar. Aqui está a primeira grande lição: a pobreza não é simplesmente falta de dinheiro, é principalmente um hábito de pensar a curto prazo. Fui ensinado a pensar a longo prazo, a me perguntar constantemente: isso me aproxima da liberdade financeira ou apenas me ajuda a manter minha situação atual? Honestamente, a maioria das coisas em minha vida naquela época era apenas para sobreviver ao presente, meu emprego, minhas despesas, até mesmo meu círculo social. A verdadeira transformação começa quando você para de pensar como alguém que merece mais e começa a pensar como alguém que cria mais valor. Afinal de contas, o que é dinheiro? Não é apenas papel, é um reflexo do valor que você oferece ao mundo. Meu mentor disse certa vez: o que você ganha agora é tudo o que lhe pagam, mas não é tudo o que os outros pagam. Portanto, não é o teto, é apenas o seu teto. Ele também me disse algo que nunca esquecerei: Jim, se você quiser ganhar mais, torne-se mais valioso. Isso não significa trabalhar mais horas, significa evoluir para um tipo diferente de pessoa. Eles fazem escolhas
distintas, estabelecem metas mais elevadas e têm a disciplina necessária para cumpri-las. Pergunte a si mesmo: como pensa uma pessoa com uma renda milionária? Ela se concentra em ganhos de longo prazo, não em gratificação instantânea. Eu costumava pensar: se eu tivesse o capital, abriria uma empresa. Mas o senhor chefe me corrigiu. Pelo contrário, Jim, primeiro, comece a pensar e agir como um empreendedor, e então o capital virá. Isso é uma mudança de mentalidade, e embora não aconteça da noite para o dia, qualquer um pode começar. Outro ponto crucial: 97% das pessoas abrem mão do controle sobre seu destino financeiro. Elas deixam que o emprego, o governo, o chefe ou as circunstâncias ditem sua renda. Ricos, entretanto, pensam de forma diferente. Certa vez, uma pessoa me perguntou: Jim, como faço para começar a pensar como um milionário se não tenho nada no momento? Minha resposta foi simples: comece com sua manhã, não com investimentos. A maneira como você começa o dia reflete sua disciplina, e a disciplina forma hábitos. A maioria das pessoas gasta, os 3% multiplicam. A maioria das pessoas consome conteúdo, os 3% o criam. Notou a diferença? Não se trata de talento ou conexões. Trata-se de mentalidade. Pense nisso como um jardim. Se você não plantar intencionalmente, as ervas daninhas tomarão conta. Se você não moldar sua mentalidade, o pensamento negativo o moldará. Portanto, ao ouvir isso, pergunte a si mesmo: meus pensamentos, hábitos e ações diárias estão me levando à liberdade financeira ou apenas me mantendo no modo de sobrevivência? É uma pergunta difícil, mas a verdade muitas vezes é desconfortável. Na próxima sessão vamos nos aprofundar ainda mais. Revelarei como os 3% pensam, como tomam decisões, no que acreditam, o que leem e como planejam suas vidas. Também compartilharei exemplos reais de minha própria jornada, incluindo uma história sobre como um momento simples em uma fazenda em Idaho me ensinou uma lição poderosa sobre riqueza. O que mais me impressionou nas pessoas ricas com quem trabalhei ou com quem aprendi não foi apenas a forma como trabalham, mas como veem a vida. Elas não vivem de salário em salário, pensam em termos de décadas, gerações e legado. Minha família não era rica. Nós trabalhávamos duro acordando antes do nascer do sol, mas há algo que eu não entendia naquela época: trabalhar duro nem sempre significa trabalhar com inteligência. Você pode passar a vida inteira cavando uma vala com uma colher, mas isso não o aproxima do sucesso. Ele não estava apenas cavando ou semeando, ele estava planejando. Ele via a estação à frente, a colheita, onde outros viam apenas poeira. Foi quando percebi: aqueles que querem colher mais devem pensar como um agricultor, a longo prazo, estrategicamente e, acima de tudo, de forma consistente. Em outras palavras, planeje. Planeje seu dia, seus gastos, suas ações. A maioria das pessoas vive de forma reativa, respondendo ao que acontece. Os 3% vivem de forma proativa, criando roteiro para seu futuro e desempenhando o papel principal todos os dias. Vamos falar sobre a tomada de decisões, que é absolutamente vital. 97% tomam decisões com base no conforto. É fácil? Tenho vontade? Não. É assustador? Os 3%, por outro lado, perguntam: isso me aproximará de minha meta? Se a resposta for sim, eles agem, mesmo que seja desconfortável ou assustador. No início de minha carreira, fiz algo que me aterrorizava. Comecei a falar em público. Eu tinha medo do palco e me preocupava com cada palavra, mas sabia que, para ser influente, tinha de me tornar alguém capaz de persuadir. Meus primeiros discursos foram terríveis, mas cada um deles melhorou porque não esperei pela DG confiança, agi para construí-la. Eles não esperam pelo momento perfeito, eles o criam. Eles não esperam ser mais inteligentes, eles aprendem. Eles não esperam parar de ter medo, eles superam o medo. Outro fator importante é o seu ambiente. Você provavelmente já ouviu o ditado: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Quando
Eu estava cercado de pessoas que só reclamavam e diziam: isso é impossível, não é para nós. Eu vivia da mesma forma, mas quando comecei a ouvir os outros, a ler livros e a me envolver com pessoas que pensavam grande, meus padrões começaram a se elevar. É por isso que sempre recomendo mudar as informações com as quais você se cerca. Ouça aqueles de Shielivnuena que já estão onde você quer estar, não aqueles que oferecem conselhos sem resultados. Os 3% estão sempre investindo, não apenas em ações ou imóveis, mas em si mesmos, em habilidades, cursos e mentores. Certa vez, alguém me perguntou: se você tivesse apenas $100 sobrando, o que faria? Minha resposta: compraria o melhor livro de finanças que pudesse encontrar e o leria com atenção, porque o conhecimento muda o destino. Pense nisso, as pessoas gastam $30 no almoço sem hesitar, mas consideram um livro de $30 caro. Por fim, a disciplina. Você provavelmente já ouviu a frase: a disciplina é a ponte entre as metas e as realizações. Essa não é apenas uma citação cativante, é uma verdade fundamental. A disciplina é o que transforma intenções em resultados e é a base sobre a qual a liberdade financeira é construída. Mesmo a estratégia mais brilhante não tem sentido se você não conseguir sair da cama de manhã quando preferiria ficar debaixo das cobertas. Se você não conseguir priorizar recompensas de longo prazo em vez de prazeres passageiros, ou se não conseguir resistir às distrações que o afastam de seu verdadeiro objetivo, todo o planejamento do mundo não ajudará. A verdade é que as pessoas ricas não são inerentemente diferentes ou especiais. O que as diferencia é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando falta motivação. Portanto, pare um momento para refletir. Você está realmente pensando como os 3% mais ricos? Suas ações são orientadas por um propósito ou estão enraizadas no medo? Você planeja intencionalmente o seu dia ou deixa que o dia o controle? Até que assuma total responsabilidade por seus pensamentos, decisões e hábitos diários, você permanecerá entre os 97% que nunca se libertarão. Mas há mais nessa jornada. Na próxima sessão apresentarei o terceiro elemento essencial da Jatsa. Mentalidade dos 3%. Dominar o lado emocional do dinheiro. Porque o dinheiro é muito mais do que apenas números em uma página. Ele está profundamente ligado às nossas emoções, à nossa psicologia e à maneira como percebemos a riqueza, o risco e a nossa própria autoestima. Compartilharei uma história pessoal sobre como uma simples mudança na minha atitude em relação ao medo me permitiu garantir meu primeiro grande contrato. Se você já tentou economizar dinheiro, investir em algo desconhecido ou abrir um negócio, provavelmente já se deparou com o medo, o que é perfeitamente normal. A realidade é que o dinheiro não se trata apenas de cálculos e planilhas, mas também de emoções. É aí que se encontra a terceira barreira significativa que separa os 97% dos 3%, o gerenciamento emocional do dinheiro. Lembro-me de que, no início de minha carreira, recebi minha primeira oferta para liderar um seminário pago. A taxa proposta parecia enorme na época, e qual foi minha reação? Fiquei apavorado, com medo de não corresponder às expectativas, de não estar preparado, de que as pessoas questionassem: quem é ele para cobrar tanto? Mas então lembrei do conselho do meu mentor: Jim, suas finanças nunca crescerão, além da sua crença em seu próprio valor. A realidade é a seguinte: você pode estudar estratégias de investimento, ler relatórios de mercado e recitar afirmações, mas se não acreditar verdadeiramente que merece a riqueza, não conseguirá ganhá-la ou a perderá tão rapidamente quanto a ganhou. Essa é a essência da psicologia financeira. Já testemunhei isso várias vezes. As pessoas ganham na loteria e, em poucos anos, estão sem dinheiro novamente. Por que isso acontece? Se você não tiver crescido por dentro, o dinheiro o sobrecarregará em vez de elevá-lo. Por outro lado, alguém com a mentalidade de 3%, mesmo começando do nada, encontrará uma maneira de gerar capital, porque sua bússola interna é fundamentalmente diferente. Era para ser
Meu primeiro grande evento e eu precisava investir vários milhares de dólares, uma quantia significativa para mim. Naquela época, em vez de analisar a oportunidade, hesitei e deixei o medo me paralisar. Mais uma vez, lembrei-me das palavras do Sr. Schoff. Não deixe que o medo da perda lhe roube a chance de ganhar. Fui em frente com o evento, que acabou me rendendo 10 vezes mais do que investi, e o que é mais importante, restaurou minha confiança em mim mesmo. O princípio é o seguinte: as pessoas ricas veem o dinheiro como uma ferramenta, enquanto as que têm menos dinheiro, tratam como um assunto tabu. Os ricos estão dispostos a correr riscos calculados, enquanto os pobres geralmente esperam pela certeza absoluta. Mas há uma distinção ainda mais profunda: a atitude deles em relação à perda. Aqueles que têm permanecem nos 97% temem cometer erros e perguntam: e se eu perder? Os 3% em vez disso perguntam: o que posso aprender se eu tentar? Essa diferença de mentalidade é profunda, porque cada perda é, na verdade, apenas um pagamento pela experiência. Se você estiver disposto a pagar esse preço, continuará a crescer. Lembro-me de uma história de minha própria vida. Depois de um seminário, um homem se aproximou de mim e disse: perdi $10.000 em um investimento ruim. Ele respondeu: nunca invista naquilo que você não entende. Eu disse a ele: então não foi uma perda, foi uma lição de $10.000, e isso é mais barato do que um MBA. Portanto, aqui está outra crença central que define a mentalidade dos 3%. Fracasso não é um desastre, é uma parte necessária da jornada. Veja Edward Barnes, por exemplo. Ele chegou a Nova Jersey sem nada além de uma visão. Quando lhe ofereceram um emprego menor, ele não se ofendeu. Em vez disso, trabalhou como se já fosse sócio. Sua atitude era: eu já sou a pessoa que quero ser. O mundo só não sabe disso ainda. A riqueza não vem para aqueles que esperam passivamente. Vem para aqueles que já vivem como se a merecessem, não apenas em termos materiais, mas por meio da mentalidade, da disciplina e da visão. Mais um ponto crucial: os 3% nunca veem o dinheiro como objetivo final. É isso que você levará para seu próximo projeto, seu próximo desafio e seu próximo sucesso. Agora, vamos em frente. Na próxima parte, apresentarei 5 perguntas de autoavaliação criadas para ajudá-lo a avaliar honestamente se você ainda está pensando como os 97%, ou se já começou sua jornada rumo aos 3%. Lembre-se de que não estamos aqui para atribuir culpa. Estamos aqui para analisar, desenvolver resiliência e nos prepararmos para um avanço prático. No segmento final deste vídeo, chegou o momento da autodescoberta, pois o verdadeiro crescimento não começa com informações, mas com uma reflexão honesta e um olhar para dentro de si mesmo. Vou lhe fazer 5 perguntas. Para cada uma delas, avalie-se de 1 a 10, onde 1 significa: isso não me descreve de forma alguma, e 10 significa: isso é verdade para mim todos os dias. Pergunta 1: com que clareza você conhece sua meta financeira para os próximos 12 meses? Você pode afirmar agora mesmo: quero ganhar X dólares, criar X ativos ou reduzir a dívida em X. Lembre-se de que metas pouco claras geram resultados pouco claros. Uma pontuação de 1 significa que você não tem uma meta específica. 10 significa que você tem uma meta escrita com números concretos, prazos e um plano. Pergunta 2: com que consistência você toma medidas diárias em direção a essa meta? Cada dia é um passo deliberado para frente ou apenas uma reação ao que quer que apareça em seu caminho? 1 significa que seu dia é ditado por circunstâncias externas. 10 significa que você toma medidas intencionais todos os dias que o aproximam de sua meta. Pergunta 3: sua mentalidade atual reflete o pensamento de alguém que já possui o que você deseja? Imagine como alguém com seu objetivo financeiro pensaria. Você pensa como essa pessoa ou como alguém que está sempre em falta? 1 significa que você pensa com frequência a partir de um lugar de escassez. 10 significa que você toma decisões com base na abundância e na responsabilidade. Pergunta 4: quanto você investe em si mesmo a cada mês? Não apenas
financeiramente, mas em termos de tempo, energia, livros, cursos e ambiente, se você não investir em si mesmo, o crescimento será impossível. 1 significa que você não faz quase nada para o desenvolvimento pessoal. 10 significa que você investe consistentemente em novos conhecimentos, habilidades e orientação. Pergunta 5. Quão disciplinado você é? Quando os resultados ainda não apareceram, a verdadeira riqueza é construída silenciosamente na rotina durante aquelas manhãs em que você quer desistir, mas ainda assim cumpre seus compromissos. 1 significa que você desiste facilmente sem ver resultados. 10 significa que você persiste, mesmo quando o progresso é invisível. Agora faça uma pausa e reflita sobre suas respostas. Isso não é um veredicto, é um ponto de partida. É honesto, é específico e a mudança real começa a partir desse ponto. Se a maioria das suas respostas estiver entre 1 e 4, você está operando com os baka fengxis estão se ti persiste faça la inquil. Hábitos dos 97%. Isso não é um fracasso, é um diagnóstico, e significa que você pode mudar. Comece aos poucos. Dedique 15 minutos por dia ao autodesenvolvimento. Faça um plano ou escolha um novo hábito. Se as suas pontuações estiverem, em sua maioria, na faixa de 5 a 7, você já está no caminho certo. Sua mentalidade está mudando e agora é hora de traduzir o conhecimento em ação consistente. Seu sucesso futuro é agora uma questão de tempo e persistência. Aqui está minha sugestão. Depois de assistir a este vídeo, reveja essas perguntas. Não pare agora. Continue. Mas hoje à noite, pegue uma caneta e um papel e reflita novamente. Escreva honestamente o que você precisa mudar para que cada nota se torne um 9 ou 10. Esse será seu primeiro passo prático, não mágico, mas real. Agora, convido-o a compartilhar nos comentários uma pontuação que o tenha surpreendido, uma pontuação que você não esperava. Esse momento de realização pode ser a faísca que acende a verdadeira mudança em você. E se este vídeo repercutir em você, inscreva-se, curta e compartilhe-o com um amigo que também esteja pronto para se libertar dos asfasfassar. 97%. Certa vez, alguém me disse: Jim, o maior risco da vida é vivê-la sem nunca liberar seu potencial. Isso é absolutamente verdadeiro. Não nascemos apenas para sobreviver. Fomos feitos para criar, inspirar e crescer, porque o conforto é sedutor, os hábitos dominam o desejo e o medo sufoca a ação. É por isso que 97% das pessoas permanecem no mesmo nível em que começaram. Não é porque sejam um pouco inteligentes ou preguiçosas, elas simplesmente nunca tomaram a decisão interna de se tornar alguém digno de mais. Hoje, você aprendeu o que é necessário para se juntar ao sócio. 3%. Adotar uma mentalidade de criador em vez de consumidor, fazer planos em vez de apenas reagir, assumir a responsabilidade em vez de inventar desculpas, investir em si mesmo em vez de buscar entretenimento, manter a disciplina quando ninguém estiver olhando e, o mais importante, cultivar uma autoimagem que não seja limitada pelo seu passado. Se alguém tivesse me dito naquela época que um dia eu falaria para milhares de pessoas, escreveria livros e impactaria milhões de vidas, eu não teria acreditado, não porque fosse impossível, mas porque eu ainda não tinha me tornado a pessoa que poderia sequer imaginar isso. Meu mentor sempre me lembrava: Jim, trabalhe mais em si mesmo do que em seu emprego, e você terá não apenas uma renda, mas um destino. Levei essas palavras a sério, e é por isso que estou diante de você hoje com uma mensagem direta, porém profunda. Não adie seu crescimento pessoal, comece sua transformação agora. Menos, não na segunda-feira, não no próximo mês, não depois das próximas férias, mas neste exato dia. A verdade é que enquanto a maioria está ocupada pensando demais, comparando-se com os outros ou duvidando de suas habilidades, os 3% do topo estão tomando medidas decisivas. Essa é a verdadeira razão pela qual seus resultados são tão diferentes. Deixe-me deixá-lo com a frase que realmente me despertou: não deseje que a vida seja mais fácil. Deseje que você seja melhor. Jim Rohn, esforce-se para se tornar o tipo de pessoa que não apenas absorve conteúdo como este, mas que
Realmente transforma a inspiração em um plano concreto, e o segue. Quando fizer isso, você se verá não apenas ganhando, mas também desenvolvendo um novo senso de identidade. Isso por si só, é a recompensa mais valiosa de todas. Lembre-se de que você não foi feito para se misturar aos 97%. Você nasceu para se destacar, estabelecer o padrão e servir como prova viva do potencial que tantos outros esqueceram. O momento de agir é agora. O caminho de que você precisa já está traçado diante de você. Dê o primeiro passo hoje. Em última análise, a decisão que tem significado real é somente sua. Sua escolha é o que realmente conta no final.